Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e principalmente bem-vindos ao primeiro vídeo desse ano. Eu resolvi começar o ano 2021 com uma série de vídeos falando sobre intercâmbio e aprender novos idiomas. Eu espero que vocês achem isso interessante, que achem útil, né? Eu espero conseguir dar algumas dicas, contar um pouco sobre as minhas experiências. E hoje, então, vamos começar com o primeiro vídeo, que vai ser sobre os intercâmbios em geral. Eu vou contar um pouquinho sobre que tipo de intercâmbios que eu já fiz, como é que foram, e dar algumas dicas de como começar esse processo. Eu sei que o ano passado não foi exatamente assim, ideal para viajar, para fazer intercâmbio, esse tipo de coisa, e a gente não sabe também como é que este ano vai ser, né? A gente tem muita expectativa por causa da vacina e tudo mais, mas assim, a gente entende que provavelmente vai demorar um tempão ainda até voltar tudo ao normal, do jeito que a gente está acostumado, né? Agora é talvez um bom tempo para você planejar seu intercâmbio, começar já a economizar, talvez, né, pesquisar, enquanto talvez não possa sair, se bem que eu sei que tem muitos intercâmbios que estão acontecendo apesar da pandemia, mas dependendo da sua situação, talvez agora seja a hora de começar a planejar, ver o que você gostaria de fazer e como é que você vai realizar esse intercâmbio. Então, as minhas próprias experiências são de ter estudado em 3 países diferentes. Na verdade, o Brasil é o quarto país onde eu estou estudando, né? Mas eu não estou contando isso porque já virou casa aqui, né? Mas quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer intercâmbio na Costa Rica. Na época, eu estava no ensino médio na Finlândia, né? Eu interrompi esse ensino médio por um ano para fazer esse intercâmbio. Então, aquilo não contou como um ano escolar para mim, senão eu tive que voltar, sair do segundo ano do ensino médio e voltei para o mesmo segundo ano depois do meu intercâmbio. Então, acabei demorando um ano a mais no ensino médio do que o que seria o normal. Depois do ensino médio, eu passei 2 anos tanto trabalhando como viajando, como estudando um pouco, mas esses estudos acabaram não virando a minha carreira, né? Então, 2 anos depois do ensino médio, eu finalmente tinha resolvido o que eu queria estudar na faculdade e eu acabei indo para a Inglaterra para estudar. Fiquei lá 3 anos na Inglaterra, a carreira foi de 4 anos. E o terceiro ano dessa carreira era um ano de intercâmbio. Então, eu acabei estudando fora do meu país e esses estudos fora do meu país também incluíram intercâmbio em um outro país. No caso, como eu estudei estudos da América Latina, então assim, logicamente, né, o ano de intercâmbio era na América Latina e a gente tinha vários países para escolher. Eu acabei escolhendo Bolívia e passei um ano em La Paz. Então, esse já foi um intercâmbio de faculdade que eu fiz, então. Então, eu vou contar um pouco sobre esses meus 3 intercâmbios e estudos fora do meu país, em 3 vídeos separados que eu vou fazer sobre cada país onde eu estudei. Agora, falando um pouco sobre os benefícios de intercâmbio, eu vejo assim que são muitíssimos benefícios, né? Então, assim, vamos ver alguns que eu considero assim os principais pontos positivos. O primeiro, sem dúvida, é a língua, né? A pessoa acaba ou praticando muito a língua que já estudou, ou então aprendendo uma língua totalmente nova, né, que não estudou ainda. Dependendo do tempo do intercâmbio, é possível aprender uma língua bem mesmo começando do zero. E aí vem os outros benefícios, eu considero assim, o maior benefício mesmo, além da língua, né, são as experiências novas e o crescimento pessoal. Então, quando você sai do seu país, por mais que você talvez tenha viajado antes, né, dessa experiência, mas quando você faz um intercâmbio, você fica mais tempo em outro país. Você tem que resolver muita coisa sozinha e as situações que você vivencia são diferentes do seu cotidiano. Então, o crescimento pessoal, para mim, uma das maiores vantagens, vamos dizer assim, né? Além disso, geralmente, quando a gente faz um intercâmbio, a gente acaba
conhecendo pessoas novas, né? Tanto do país onde a gente faz esse intercâmbio, como outros estudantes de intercâmbio. Eu posso citar do meu ano de intercâmbio na Costa Rica, por exemplo, né? A minha melhor amiga, definitivamente, durante o ano foi uma intercambista alemã. E nós mantemos contato ainda, isso que já passou um bom tempo do nosso intercâmbio. Um outro amigo muito bom também meu era islandês. Então, eu tenho visitado os dois já nos países deles. Então, assim, essa amizade tem continuado e tem enriquecido minha vida muito além daquele ano de intercâmbio que eu fiz. E falando em cultura, obviamente, a cultura do país onde você vive, né? Pode ser o país vizinho, não tem problema. Sempre vai ter diferenças. Então, às vezes a gente pensa que tem que ir para o outro lado do mundo para achar alguma coisa muito diferente, mas nem sempre é necessário. Então, a gente acha choques culturais e diferenças culturais às vezes, bem do lado do nosso país também. Não precisa ir muito longe para deparar com essas diferenças. E por último, se a gente quiser mesmo ver uma vantagem assim bem tangível, é o nosso currículo, né? Você ter feito um intercâmbio e poder colocar isso no seu currículo, com certeza te destaca no meio de muitos outros currículos que podem ser parecidos com o seu, mas se você tiver uma experiência de intercâmbio para colocar no seu currículo e, consequentemente, uma fluência em outra língua, isso já vai te destacar com certeza no meio de vários currículos parecidos com o seu. Em resumo, né, crescimento pessoal, as novas experiências culturais e também sociais, a língua nova, que inevitavelmente você acaba aprendendo, e às vezes, se o país não fala inglês, vamos dizer, se vai para algum país que fala espanhol, fala francês, com os outros intercambistas, você acaba também falando inglês. Então, às vezes você melhora até 2 línguas durante um intercâmbio só. E por último, então, essa vantagem de você poder colocar um intercâmbio no seu currículo, que vai fazer a diferença, com certeza. Agora, eu quero fazer um intercâmbio, o que eu vou fazer? São muitas organizações, são muitas empresas que fazem intercâmbio, que organizam isso. Como é que você vai achar o tipo de intercâmbio e a organização certa? Eu acho assim que tem que ter muita cautela, porque tem todo tipo de organizações, todo tipo de empresas no mercado. Não vou falar nem bem nem mal de nenhum, aliás, vou falar bem de uma organização depois, mas eu não vou falar mal de nenhuma organização, até porque eu não tenho esse tipo de base para poder falar. Mas eu digo que na hora de escolher, você tem que ver algumas coisas, né? Prestar atenção. Uma das coisas é o que está incluso no preço que você vai pagar. E principalmente, veja sobre o seguro de saúde e veja sobre os voos. Vale a pena verificar isso muito bem e comparar muito bem os preços, né? E o que está incluso no intercâmbio de cada organização, cada empresa, tá? Outra coisa, se você for fazer um intercâmbio onde você vive em família, é interessante você verificar se a família recebe dinheiro por hospedar intercambistas ou se a família é voluntária. E no mercado nós temos as empresas, né, que são comerciais, e nós temos as organizações que são sem fins lucrativos. Para um curso de inglês, 1 mês, 2 meses, eu não sei se tem muita diferença. Agora, para um intercâmbio de 6 meses, 12 meses, um intercâmbio escolar, eu pessoalmente preferiria as organizações maiores e que são sem fins lucrativos. Eu vou mencionar uma organização aqui, por quê? Porque eu fui por essa organização e eu também já trabalhei para eles tanto como voluntária, como lá no escritório deles na Finlândia. Essa organização se chama AFS. O nome vem, aliás, a sigla vem de American Field Service. É uma organização que, na verdade, começou já na Primeira Guerra Mundial, quando motoristas de ambulância dos Estados Unidos foram ajudar na Primeira Guerra Mundial na Europa. E depois, pós-guerra, eles pensaram assim, olha, nós não gostaríamos de ver isso acontecer nunca mais no mundo,
que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E eles vieram com essa ideia de fazer intercâmbio de jovens para aumentar o entendimento cultural e amizade e tudo mais. Então, é uma organização bem interessante, porque é uma organização com muita experiência, uma organização bem grande, com uma estrutura boa, né? E não tem fins lucrativos. Eu acho, assim, uma organização interessante. Tem outras parecidas, tem o IFU também, mas, assim, obviamente, a minha experiência boa com a IFS e o que eu conheço, o trabalho deles, me faz sempre falar bem deles, né? Recomendar eles. Não querendo dizer que você não pode ter um intercâmbio bom com outra organização, de jeito nenhum, né? Eu conheço pessoas que fizeram vários tipos de intercâmbio por vários tipos de organizações, muito bem sucedidos, então não é isso, né? Mas posso falar bem deles porque eu conheço bem. Eu vou colocar o site deles tanto aqui na tela como na descrição também. E aí eu queria dar mais uma última dica, uma recomendação. Nós temos aqui no Brasil uma associação que chama Belta. E Belta é uma associação das organizações de intercâmbio aqui no Brasil. Muito interessante o site deles. Lá você pode procurar o seu tipo de intercâmbio. Como são muitas organizações e muitas empresas que fazem intercâmbio, lá no site da Belta você pode dar o seu critério. Eu quero um país que fale tal idioma, eu quero um intercâmbio que dure tanto tempo, eu quero escola, eu quero faculdade, eu quero trabalho voluntário. E ele vai te mostrar todas as organizações e as empresas que fazem o tipo de intercâmbio que você está querendo. Diminui um pouco esse leque de empresas e organizações para você escolher. Eu acho que ajuda bastante, além de que eles têm muita informação sobre o intercâmbio no site deles. Temos muitas outras possibilidades também de você ter um intercâmbio cultural. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode ser um au pair também. Então tem muitas possibilidades, muitas opções. E eu gostaria de dizer aqui que seja como for, seja a duração que for, seja o país que for, seja o jeito que for, mas se você puder fazer um intercâmbio, faça. Porque abre a sua mente, assim, de uma forma totalmente diferente. Uma forte recomendação realmente para qualquer tipo de troca cultural que você possa ter. Às vezes você não pode ir, mas na sua família vocês poderiam hospedar um intercambista. Ótimo também, é uma experiência muito boa. Posso dizer isso porque na casa da minha mãe já hospedamos uma menina da Colômbia, uma do Japão e várias da Bélgica. Então, nós também tivemos experiências muito bacanas com isso. Então, é uma outra opção. Se você fala assim, olha, não quero sair ou não posso sair do Brasil, não tem como eu fazer isso, mas eu quero uma experiência intercultural, então na sua própria casa, nada melhor, né? Então, vale a pena verificar essas organizações que a Belta, no site da Belta você acha, tá? E espero ter te animado para poder correr atrás para fazer algum tipo de intercâmbio, ter uma experiência em outro país. Valeu, obrigado por ter assistido. Esse vídeo vai sair numa segunda-feira, bem no comecinho agora de janeiro. Na sexta, já vai sair outro vídeo onde vou estar falando sobre aprender idiomas. Vou contar um pouco sobre a minha experiência aqui, idiomas que eu falo, e como é que eu aprendi esses idiomas. Então, volta, por favor, dá um like para esse vídeo, se inscreva no canal se você não fez isso ainda, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!